Amém. Vamos fazer uma oração para iniciar? Na hora que nós estivermos orando para o final, aí a irmã já pode ir desligando. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar. Eu quero pedir o Tiago que faça essa oração inicial para nós darmos início ao estudo da Palavra de Deus. Por favor, Tiago. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui. Nos ajuda, Senhor, a absorver a sua palavra, Deus. Nos ajuda a estar cada vez mais perto de ti, Senhor. Muito obrigado por esse nosso nome, Senhor Jesus. Mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor. Oh Deus, nós te glorificamos. Muito obrigado, Pai. Te agradeço, Senhor, por mais um dia. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26 e 27. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. E também depois, Gênesis, capítulo 5. Vocês podem marcar, né? Só depois de escolher a Bíblia, Gênesis 5, versos de número 1 e 2. Ok? Vamos lá. Gênesis 1, verso 26 e 27. Lembrando que o tema que nós começamos, vamos com certeza ter mais um domingo. Hoje é o segundo domingo da série Antropologia Teológica. E já foi explicado na primeira aula o significado dessa palavra. E nós temos aqui alguns tópicos, mas dentro desses tópicos tem subtópicos, né? Então, nós falamos sobre a origem do homem e a criação do homem. Foi isso que nós falamos. Então, hoje vamos falar a imagem de Deus, ou imago Dei, que é em latim, e a constituição, né? Ele ficou constituição, né? Mas constituição do homem e tentar entrar nos aspectos imateriais do homem. Tentar entrar. Né? Muito bem. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Capítulo 5, verso 1 e 2. Capítulo 5, verso 1 e 2. Muito interessante, capítulo 5, verso 1 e 2, que a maioria dos crentes não leem, dos teólogos não leem. O grande segredo da Bíblia é ler e deixar ela se auto-traduzir. Gênesis 5, verso 1 e 2. 1. Presta atenção. Este é o livro das gerações de Adão. Quem quiser anotar, Adão significa humanidade, original do hebraico. Adam, o Adapa, o Adão, Adapa, em outro idioma já está morto, mas é o mesmo significado. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Veja, sinônimos. Imagem e semelhança são sinônimos. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome. Isso aqui é outra coisa séria. Adão, no dia em que foram criados, plural, não é singular. Não está falando que chamou só o homem de Adão. Está falando que os dois foram chamados de Adão. Isso significa isso aqui. Uma curiosidade. Gênesis 9. Vamos respaldar a doutrina. Gênesis 9, verso 6. Gênesis 9, verso 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Podem vos assentar. Muito bem. Muito importante, os irmãos, ter uma Bíblia para você poder rabiscar lá. Risque mesmo. Faça rascunhos na borda dela. Eu tinha uma Bíblia, eu já disse isso aqui. Toda a borda dela dava para escrever. Um livreto. Tudo escrito, comentários. E tal. É muito importante. Então, em Gênesis, nós temos aqui o princípio de tudo. O próprio nome já diz Gênesis, né? A genesiologia, que é a doutrina do princípio. A Bíblia diz, nos profetas,
que Deus anuncia o fim desde o princípio. O início e o fim do planeta Terra, na questão da direção dos homens, está em Gênesis. Puta aqui. Dentro de Gênesis existe 15 doutrinas. 15 doutrinas. Dentre essas 15 doutrinas que existem dentro do Gênesis, algumas não são ensinadas. E são doutrinas que devem ser ensinadas. E vale não só para o povo de Deus, ou igreja, ou para o povo de Deus Israel, vale para todo ser humano. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça, que muitas coisas que estão na Bíblia, tem textos que é para a igreja, sim, tem textos que é para Israel e tem textos que é para o pecador. Você tem que separar isso. É uma tríade, é uma tríplice. Existe mensagem na Bíblia que não é para a igreja. Não é para a igreja. É para aquele que é condenado, ou que será condenado. Existem textos na Bíblia, mensagens que é para a nação de Israel e não é para a igreja nem para o povo ímpio. E assim vice-versa. Então, quando nós dividimos dessa forma, nós conseguimos ter uma elucidação do texto. Mas, o que mais nos chama a atenção, no Novo Testamento também diz, o texto do Novo Testamento, em Evangelho de João, capítulo 4, quero que os irmãos acompanhem, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Evangelho de João 4, 24. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo de número 24, que diz assim: Deus é Espírito, letra maiúscula, e importa que os que o adorem em espírito, a G minúsculo, em espírito e em verdade. Ok? É isso aí. Também Tiago, capítulo 3, verso 9. Tiago 3, verso 9. Epístola geral de Tiago. Inclusive, esse Tiago aí é filho de Maria e José, irmão de Jesus parte humana. Tiago 3, verso 9. Diz assim, a partir do verso 7, fala sobre a língua. Todo o capítulo 3 fala sobre a língua. Do verso 1 a 12, fala sobre a língua. Do versículo 13 ao versículo 18, fala sobre a sabedoria que vem do alto. Mas esses versículos 1 até o verso 13, até o verso 12, melhor dizendo, que fala sobre o tropeço da palavra, o versículo 9 chama a atenção que diz assim, falando da língua. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, plural. É plural. Todos os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus, até o pecador. Porque todo ser humano vem de uma linhagem só. Agora, eu coloquei aqui na aula passada, isso aqui que é ensinado ao evolucionismo de Darwin, de outros cientistas, que ensinam a sequência da evolução humana. Né? Segundo a ciência, o homem, eles não creem no criacionismo, que é o que a Bíblia ensina, criacionismo. E existe também o teísmo. Ateísmo é que não crê em Deus. Teísmo é uma linha científica da ciência, cientistas que creem em Deus e creem no poder criativo de Deus. Existe o criacionismo. Ok? No caso, eu não trabalho só com a linha do criacionismo acadêmico, mas eu trabalho também com a questão do traducionalismo. O que é isso? A tradução do texto. A própria tradução do texto sagrado. É muito mais do que o criacionismo científico. Agora, eles dizem que o homem veio disso, a gente já sabe que não. Essa não é a realidade. Porque, eu repito, como disse na aula passada, eu nunca mais vi um macaco virar gente. O grande segredo da ciência, de qualquer tipo de experimento, é a observação. Se na observação nunca mais aconteceu isso, então não é real, é uma teoria. Então nunca ninguém viu um macaco se transformando em gente. Isso é dedução científica. Dedução científica. Então, mas nas escolas, nas faculdades, se você não fizer assim, você leva 0. Você é reprovado. Ok? Mas nós sabemos que isso não é verdade. Mas aqui está, como eu disse mais uma vez, a matemática. Né? A matemática bíblica de como Deus originou o espírito do homem, já expliquei isso na aula passada, e como que Deus pegou essa origem do fôlego de vida, que é a Neshama, e a Ruach, que é o sopro, ele usou a Neshama, que é o poder que está dentro dele, porque nós viemos de dentro de Deus, essa é a nossa origem, de todo ser humano, não importa quem seja o ser humano, e por incrível que pareça, até os animais, os espíritos animais, que é o fôlego de vida, todos são iguais do ser humano nesse sentido. É a mesma coisa.
É por isso que a Bíblia diz que Deus criou também do pó da terra os animais. A gente só fala que Deus criou do pó da terra o homem. A Bíblia diz que Deus criou os animais do pó da terra. Deus deu ordem para o planeta, para a terra. E a Bíblia diz que a terra abriu a sua boca, está na Bíblia. E de dentro da terra foi saindo os animais. Diferente do homem, né? Deus formou, moldou como um oleiro, molda o barro e soprou sobre sua narina. Já no caso dos animais, ele deu ordem à terra, assim como ele deu ordem os ares, por exemplo, os voláteis, as aves. De onde são? Do ar. Saíram do ar. Apareceram no ar. Do nada. Mas Deus usou o elemento químico do ar. Por isso que eles têm asas. Por isso que eles voam, porque vieram do ar. Por isso que a Bíblia diz, o ar devolverá os seus mortos. Tudo. A Bíblia é linda. E a Bíblia diz que os peixes, de onde vieram os peixes? Da água. São originais da água. Originários da água. Entendeu? Então, mas o homem, Deus fez, formou do pó da terra, soprou ali chamar, que é a rocha, que é o sopro de vida, que é o fôlego de vida, que é o espírito, e aí deu origem ao terceiro elemento, que nós conhecemos que o homem não tem. O homem é uma alma vivente. Pelo homem ser uma alma vivente, o homem já é dotado, o homem não é dotado de uma personalidade diferente. Os anjos são espíritos que têm uma alma. Então ele já tem uma personalidade. O homem não. O homem é uma alma que tem um espírito. E o espírito do homem não tem personalidade. É por isso que o espírito do homem pode ser controlado por qualquer outro tipo de espírito no mundo dos espíritos. Seja um espírito bom ou ruim. Tanto faz. Seja um espírito de Deus ou um espírito maligno. Pode controlar o espírito do homem. E é no espírito humano que faz com que... Agora, uma coisa precisa entender. O espírito humano, desde que Deus o formou e o criou, o primeiro Adão, que ali nesse Adão, quando Deus formou o primeiro homem, originou o seu espírito, que Deus soprou, de lá que nós saímos de dentro de Deus. Essa é a nossa origem, o nosso espírito. E Deus pegou do pó da terra o elemento químico, o material genético da terra, e fez essa junção dessa matemática que deu origem à alma vivente. Desde então, a alma vivente e o espírito são quase que inseparáveis. É por isso que existe uma doutrina que nós vamos ver mais à frente, chamada dualismo, ou dicotomia. Dicotomia. Nós acreditamos na tricotomia, que o homem é tríplice, espírito, alma e corpo. Mas existe alguns que acreditam na dicotomia. E por incrível que pareça, as duas linhas teológicas não são heréticas. Não são heréticas. Por quê? Existem textos na Bíblia, do Gênesis e Apocalipse, que mostra, prova claramente que o homem é tríplice, que o homem é espírito, alma e corpo. Mas existe também textos que mostram que o homem, o espírito e a alma parecem que são a mesma coisa, e o homem só tem o espírito e o corpo. Por quê? Por causa da união. A única ferramenta no universo que consegue achar a divisão aonde está e provar que a alma e o espírito são separados é Hebreus 4:12. Vamos ler lá? Vamos ler Hebreus 4:12? Vamos ler Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4. Pois é, isso aqui tá complicado. Isso não vai ser da frequência? Misericórdia. Sai daí. Hebreus 4:12. Vamos ver a ferramenta que abre. Pode achar no texto da Bíblia aí. Pode solar. Desfolhar a Bíblia Sagrada. A gente usa a tecnologia, irmão, porque é importante. Mas a Bíblia sempre será superior. Os textos estão ali, a Bíblia. Muito bem. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ó, a Bíblia fala que tem divisão da alma e do espírito. Então, e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. Então, existe uma divisão entre espírito e alma, alma e espírito. Só que só a palavra de Deus encontra essa divisão. Por isso que os dicotomistas, que é uma linha teológica, são teólogos que creem que o homem não é espírito e alma. O homem só é o espírito ou só a alma. E o corpo. Pronto. Só que isso é muito perigoso ser dicotomista. Porque se o corpo morre, a alma está interligada ao corpo. Aí vai para a doutrina do sono da alma. De outras denominações que acreditam que quando o homem morre, a alma também morre. A alma também dorme. E só vai acordar a alma só no juízo final, no arrebatamento da igreja. E aí é perigoso. Porque a Bíblia diz que a alma é consciência. E ela permanece viva. E a alma é imortal. Então, sobre essas coisas que nós vamos ver, sobre esses assuntos que nós vamos ver. E vamos lá. Agora, sobre a imagem e semelhança de Deus. Como que o homem pode ser imagem e semelhança de Deus?
o que a Bíblia trata disso? O que a Escritura fala sobre isso? Quais são os textos da Bíblia que mostram isso? Né? Nós precisamos entender isso aí. Por quê? Se nós somente lermos a Bíblia e não entender ela, não vale a pena. Melhor nem ler. Melhor nem ler. Agora, como que eu entendo a Bíblia? Me dedicando. Sabe por quê, irmãos? Nós, servos de Deus, os crentes de uma forma geral, de todos os tempos, nós muitas vezes nos acomodamos com o nível de conhecimento que temos. Estamos errados. Porque Jesus disse claramente, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. E nós não fazemos uso dessa doutrina. Não fazemos. Nós, na verdade, zombamos do Espírito Santo quando fazemos isso. Quando nós nos estagnamos a um momento melhor de oração, a uma intimidade maior com Deus, a um conhecimento mais profundo da palavra, se tem para isso. Tem os ministros para nos orientarem com os dons ministeriais para isso. Tem a palavra de Deus e o melhor de tudo, o Espírito Santo, para nos orientar. Então, nós nos acomodamos no sentido de aproximação de Deus. E isso é muito perigoso, porque a pior coisa que pode existir é nós nos acomodarmos ao sagrado. Você entende? Nós ficamos acomodados ao culto de todo o tempo, ao culto de todo dia, seja todo dia da semana, uma vez na semana, não sei quando. Não, nós temos que ter um culto individual. É totalmente particular a nossa vida espiritual. Os momentos que mais eu recebo revelações de Deus é os momentos a sós. Sempre foi. Sempre foi. Os momentos... Porque para mim o culto não é isso aqui. O estudo bíblico para mim não é isso aqui. Isso aqui é só um momento. O estudo bíblico é a minha vida particular, é o meu estudo. O meu culto é eu estou dormindo, o meu espírito continua orando, diz a Bíblia. O meu espírito continua orando. O meu espírito não dorme, a alma não dorme. É só o meu corpo que descansa. Então eu tenho que ter uma vida íntima intrínseca com Deus, profunda com Deus. Então eu não me acomodo, por exemplo, eu sou muito mais crente hoje do que mais de 30 anos atrás, quando eu aceitei a fé. Sou filho de crente, mas teve um dia, com 8 anos de idade, que eu levantei a mão e fiz o sinal de rendição e aceitação. Dali em diante, filho. Com 8 anos de idade, comecei a ler a Bíblia inteira. Com 8 anos de idade. De 8 a 9 anos, eu tinha lido a Bíblia toda. Em um ano, fiz a leitura. Sendo que meu pai, se meu pai leu a Bíblia uma vez, 2 vezes na vida, foi muito. Eu já li 30. Ele não para. Mas não é leitura. E vida de oração, de consagração, de jejuns, de dedicação a Deus. Eu entendi que é possível um crente chegar a níveis mais profundos com Deus. Então é muito importante, quando nós lemos textos como esse, os irmãos estão recebendo os ensinos. Chega em casa e desfolha mais, estude mais, ore mais, peça mais a elucidação do Espírito Santo. Então, a imagem e semelhança de Deus, durante muito tempo, foi confundida. Alguns confundem a imagem e semelhança de Deus com a aparência. Olha, já está reprovado. Deus não tem corpo, ele é espírito. 4:24 de João, o Evangelho de João. Então, a imagem e semelhança de Deus conosco não tem nada a ver com o estereótipo, com o elemento do corpo físico que foi formado do barro. Não é, porque Deus não tem corpo, ele é espírito. E logo, então, nós já entendemos que a imagem e semelhança de Deus tem a ver com a parte imaterial do homem, que é o espírito e a alma. Lá está, priori, o espírito humano já é uma parte de imagem e semelhança de Deus conosco. Lembrando, palavra imagem e semelhança, ou imago Dei em latim, é o mesmo significado, imagem e semelhança. É como se nós olhássemos em um espelho e víssemos refletir a nossa imagem. É assim. Paulo disse, olha, agora, com a cara descoberta, refletindo como num espelho, nós refletimos a glória do Filho de Deus. Ó, ele está dizendo que nós temos que, os homens têm que nos olhar e ver-nos como o próprio Cristo. Por isso que nós somos cristãos, pequenos cristos. Daí vem a palavra cristão, pequenos cristos. Sermos parecidos, semelhantes, imagem dele. Mas existe um texto da Bíblia que fala em Hebreus, que Jesus, é Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Hebreus 1, verso 1 a 3. Que diz que Jesus, o próprio Jesus, ele é o resplendor da glória do Pai. Então veja que Jesus é a imagem e semelhança do Pai. O Filho é a imagem e semelhança do Pai. E nós também temos essa imagem e semelhança. Vamos ver em quê? Olha o versículo 1 de Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Passo não. Passa! Eita, glória a Deus. Só lá embaixo. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Agora o verso 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, aqui, e a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, a imagem exata,
Existe uma tradução que fala que ele é a imagem exata do Pai. Ué, física? Claro que não. Claro que não é imagem física. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então veja. Quer dizer, se o Filho, Jesus, ele é a imagem exata, imagem, semelhança do Pai, agora a Bíblia está dizendo que quando a Bíblia diz façamos o homem, nós entendemos, porque a doutrina do protestantismo, nós somos protestantes, nós protestamos contra o rito da outra denominação que tinha, que estava corrompida. A igreja de Roma era perfeita, uma igreja maravilhosa, mas se corrompeu. Né? Como muitas igrejas se corrompem, como a igreja de Éfeso se corrompeu, a igreja de Antioquia chegou um tempo que se corrompeu, e outras mais. Né? Como as 7 igrejas da Ásia Menor, Laodiceia e outras mais. Então a igreja romana era uma igreja fiel, mas se corrompeu em vários pontos. Como hoje, muitas denominações evangélicas se corromperam também. Né? Porque o que se corrompe não é a igreja de Cristo que será salva, são os homens. Nós nos corrompemos. Esse é o grande problema. Mas houve um tempo, então, que levantou-se Martinho Lutero, você já conhece a história, que é um padre alemão, e não aceitava as indulgências, que era a venda dos perdãos. Né? A pessoa pagava, o clero, ou a liderança da igreja, pagava pelo seu perdão do seu pecado. E também começou a idolatria de imagens. E aí ele não concordou e pregou as indulgências, né? E pregou contra as indulgências. E pregou também as doutrinas que hoje é a base do protestantismo, de nós que protestamos contra o erro. E um dos pontos é a doutrina da Trindade. Não existe essa palavra nem no Antigo nem no Novo Testamento. Mas o conceito Trindade existe na Bíblia. Ok? Então, nós cremos que quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, está falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não duvidamos disso. Ali está Pai, Filho e Espírito Santo criando. Quando a Bíblia também diz que quando Deus veio para acabar com a construção da Torre de Babel e a cidade de Babel, que é a mesma Babilônia, quando ele veio para destruir aquela construção, ele disse, desçamos, ó, plural, e confundamos os homens, as suas línguas. Então, veja que o Pai não está sozinho. Ele não chamou anjos para fazer isso. Meu filho, fecha essa porta de vidro. Fecha. Ele não está chamando os anjos, nenhum arcanjo para fazer isso. Ele está chamando o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Outro exemplo. Desçamos e confundamos. Então, nós vimos que agora está provando que Jesus é a imagem e semelhança. Agora, como que o homem, o ser humano, também pode ser imagem e semelhança? Se ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Já que o Filho é semelhança, está provado na Bíblia que o Filho é semelhança do Pai. Está provado na Bíblia que o Espírito Santo é semelhança do Pai. Talvez muita gente não tenha ideia de qual é a aproximação do Espírito Santo. É fácil. O homem sem o Espírito não vive. Morre. Deus, o Pai também. Sem o Espírito Santo não pode existir Deus, o Pai. Porque como que o Pai vai existir sem o Espírito? Então não existe Deus 1, Deus 2 e Deus 3. Não existe um grupo de 3 deuses. É um Deus único. Um Deus único. Que tem 3 almas. Deus é Espírito. João 4:24. Ele é um Espírito. Letra maiúscula. Mas ele tem 3 almas. Almas são pessoas. São personalidades. Então é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas. Aí está as 3 almas. Porque para Deus uma pessoa é uma alma. E uma alma é uma pessoa. Está na Bíblia isso. É diferente. Alguém pode perguntar, pastor, e as almas dos animais? Animal tem alma? Animal tem alma. Mas não no nível consciente como o ser humano. Nunca será. Por exemplo, o animal quando morre, a sua alma está entrelada ao seu sangue. E morre junto. O animal não vai para algum lugar como o ser humano vai. Mas ele tem alma, ele tem desejos. Os desejos vêm de onde? Da alma, gente. O animal tem hora que tem vontade. Tem sede, tem fome. Tudo isso é da alma. Eu tenho algo que eu botei aqui. Há muitos anos eu escrevi uma apostila. Ficou no Brasil minha apostila. Ficou tudo lá. Todo o meu material ficou lá. Escrevi 17 apostilas. Esse aqui. Sobre isso aqui. Como que é a interligação de dentro para fora? O espírito humano, ele é um corpo espiritual. Por isso que ele é vazio de personalidade. É um corpo, é um tabernáculo, é um templo. Então, quando o Espírito Santo entra nele, não mora na alma nem no corpo, mora no espírito humano, que é um corpo espiritual. Então, quando ele mora lá, ele vai produzir espiritualidade, adoração, vai produzir a fé. A vontade está interligada à alma. Então, do espírito, de dentro para fora, tem até um hino que fala de dentro para fora. A maioria talvez está cantando, não sabe nem o que é isso. É isso aqui.
O Espírito Santo, ele transforma de dentro para fora, jamais de fora para dentro. Então, ele vai trazendo interlocução de dentro para fora. Lá no espírito humano está a parte de adoração, espiritualidade e a fé do homem. São essa tríade, sempre tríplice. O espírito humano tem fé, espiritual, a parte espiritual e a parte de adoração. Na alma está a parte natural e na parte do corpo está a parte física. Só que na parte da alma, aqui o que tem na parte da alma? Ó, a imaginação, a consciência, a razão, a memória, a vontade, a afeição, tudo isso está na alma. Esqueceu de colocar a vontade, os desejos. Então, o ser humano tem isso, o animal também tem. Só que o animal não tem isso aqui. Consciência e razão. E memória. Agora, o animal tem uma memória curta, ele sabe quem é o dono. Você já viu que o animal ele pode aprender a língua do lugar de onde ele é? Por que o animal aprende a língua do lugar de onde ele é? De onde veio isso? Como que o animal, tem jeito, por exemplo, vai falar com o animal japonês, não vai te entender. Agora um japonês chama ele, em japonês ele entende. Claro, ele se adapta à língua que ele está. Eu já fiz um teste, isso aí é verdade mesmo. É verdade, é real. Só que jamais a alma e o espírito do animal será igual à humana. A alma do animal morre com ele. Essas vontades, esses desejos de alimento, de comida, de instinto. É instintivo do animal. Morre com ele. Já o ser humano não. Então, com vista nisso, dentro do espírito humano, que faz parte de Deus, e a alma, que são os desejos, vontade, fé, isso é de Deus. Essa é a imagem ou semelhança de Deus no homem. É o imago Dei que está no homem. Por exemplo, faculdades intelectuais, os sentimentos, a liberdade moral e a volição, que é a vontade própria, já disse, a capacidade de moral e raciocínio. O animal não é racional, é irracional. Ele não tem razão. O homem tem. Essas são as partes que provam para nós que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. É isso aí que é a imagem e semelhança de Deus. A parte imaterial, o espírito e a alma. Agora, existe uma definição da imagem e semelhança que é muito acadêmica, mas eu vou traduzir para vocês. Por exemplo, personalidade. Tudo que torna possível um ser autoconsciente, incluindo os aspectos materiais, físicos e imateriais que é o espírito e a alma do homem. Isso é a personalidade. Isso é a imagem de Deus no homem. Por exemplo, um nome científico-teológico, teomórfica. Teo é Deus, mórfica é humano. Entendendo? Então uma mistura, parece híbrido, né? Humano com divino. Mas é um pouco, presta atenção. Indica que o arquétipo do homem é o Deus trino, é a trindade. E que nossos atributos refletem ainda que imperfeitamente o caráter de Deus. Mesmo que imperfeitamente, nós refletimos o caráter de Deus em nós. O respeito, a postura, o caráter, a educação. Isso vem de Deus para o homem. O homem nasce com isso. Só que depois é deturpado, foi deturpado pelo pecado. Dependente indica que o homem não é um ser autônomo, derivando sua própria existência daquele que o criou. Não importa, o ser humano, falando só do ser humano, esquecendo dos animais agora. O ser humano, ele é tanto imagem e semelhança de Deus que ele retorna sempre ao seu Criador. Sempre, sempre, sempre. Vejam, eu estava fazendo uma análise das últimas palavras das pessoas no leito de morte. As últimas palavras, sempre. Pode ser o pior homem do mundo. Sempre, de alguma forma, quer retornar ao Criador. Sempre. Porque o ser humano já foi criado com esse espírito criador dentro dele. Esse espírito adorador. Vem a questão da estrutura, né? Que é o espírito, alma e corpo. Mais uma vez a parte tríplice. O relacionamento, o ser humano não vive sem amor. O ser humano tem que se relacionar. Seja com o próximo, seja com quem for. Deus, ele é assim. Deus existe. O conceito da trindade, da triunidade de Deus, é essa sim. O Pai, Filho e Espírito Santo, existe na linguagem hebraica uma dança espiritual entre eles. Entendendo? Uma linguagem para vocês entenderem um pouquinho. É como se eles um se entrelaçassem no outro, espiritualmente falando. Vou falar uma coisa aqui, vocês vão achar que é herético. Mas eles geram os espíritos. Assim como uma mãe, tem esse texto na Bíblia. Assim como uma mãe gera os seus filhos no ventre, Deus também gera os espíritos no seu ventre. Por isso que ele sopra. Quando ele chamar. Quando ele sopra, nós saímos de dentro dele. Os anjos, de onde saíram? Do sopro de Deus. Só que Deus não deu corpo para esses espíritos. Só isso. Os anjos são espíritos. Só que sem corpos físicos. Nós não. Deus nos deu a condição de ser espíritos com corpos.
E aí deu fonte ao terceiro elemento. Por quê? Aí se torna um ser vivente, que é a alma vivente, a mesma coisa. Ser vivente e alma vivente é a mesma coisa. Porque o espírito só pode se manifestar se tiver um corpo. Nesse mundo terreno. No mundo espiritual, os espíritos são normais. Os espíritos que são anjos bons e anjos maus. No mundo espiritual, que é o mundo dos espíritos, não precisa de corpo lá. Aqui precisa de corpo, é só isso. Agora, a questão é que depois que Deus torna o homem imagem e semelhança, houve a corrupção, que os irmãos já conhecem. Por exemplo, outra coisa que Deus colocou em nós como imagem e semelhança, é o imago dele, é o domínio. Mas você nunca vai achar um texto da Bíblia, Deus mandando um homem dominar homem. Isso não. Só ele pode dominar. Mas por que os homens gostam de dominar os outros homens? Falando de igreja, você já viu o pastor gosta de dominar o povo? Ele é senhor do povo. Ele é doido, é maluco. Ninguém é dono de ninguém. Claro, irmãos, que nós temos compromissos. O pastor tem compromisso com os irmãos com o pastor, com a igreja. Lógico. Isso eu acho que vem da consciência da pessoa. Tem regras, tem padrões. Por exemplo, a minha empresa, a empresa que eu trabalho, tem regras. Se você não obedecer, você está fora. Não tem conversa. Não tem história. O reino de Deus é a mesma coisa. Nós falamos aqui sobre aquele estudo sobre o reino de Deus. Tem regras e normas. Se você quiser participar do reino de Deus, é assim. Se não quiser, sai fora. E não tem muita história no reino de Deus. Não tem muita conversinha. Não tem muito, entendendo? Mamadeira espiritual. Mas é livre. É livre, tem livre-arbítrio. Ninguém, nem Deus te domina, filho. Faça se quiser. A Bíblia não diz? Tudo é lícito. Faça se você quiser da sua vida. Faça do que você bem entender. Quer prostituir? Prostitua muito. Adultere muito. Mate pessoas. Assassino, seja um assassino, seja um homicida. Se quiser. Você acha que Deus vai pegar na mão de alguém e vai não faça tal? Ele só vai avisar. Se ele dá livre-arbítrio para escolha, eu que sou pastor vou dominar alguém? Você que é esposa vai dominar alguém? Por exemplo, meus filhos, eu ensino a eles. Vai chegar, por enquanto eu os domino, mas vai chegar um momento, não dá mais. Segue sua vida. Segue sua vida. O ensino está aí. Agora segue sua vida. A orientação, os conselhos foram dados. Você quer? Obedeça. Não quer? Não obedeça. Tem um caminho da vida e da morte. Tem a porta estreita e larga. Sim, se você quiser. Agora, o domínio. Mas tem outro ponto. E essa liberdade não é uma libertinagem. Senão também vai virar uma bagunça. Tudo tem limites. São os limites que Deus coloca no ser humano. Quando a Bíblia diz que Deus escreveu na pedra com o dedo dele os mandamentos, o dedo significa limite. Tudo tem limite. Então Deus vai mostrando. Agora, falando sobre domínio, por que eu dei essa explicação? Por causa do domínio. Deus deu ordem. Olha a semelhança de Deus na hora. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E que o homem domine. Já foi a primeira coisa. Domine sobre as aves dos céus. Sobre os peixes do mar. Sobre os répteis. Sobre os animais terrestres. Domine sobre eles. Hoje, nós achamos incrível um homem conseguir domar um leão. Isso é a coisa mais simples que existe. Isso é a coisa mais comum que existe. Isso deveria ser a coisa mais fácil do mundo. Não foi dado a nós, seres humanos, eu acho que ninguém entendeu. Mas Deus deu à humanidade o domínio, o reino da terra. A Bíblia diz que a terra foi entregue ao reino dos homens. Deus chama o homem de rei nesse planeta. O homem é rei nesse planeta. Adão foi o primeiro imperador da terra e era ele. Deus deu a chave do planeta na mão dele. E ele conseguiu entregar a chave na mão de Satanás. Só lá em Apocalipse, só na cruz, em Apocalipse capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus tomou a chave do inferno e da morte. Que esse domínio não pertencia jamais a Satanás. E ele conseguiu entrar nesse planeta e tirar o domínio dos homens. E a Bíblia diz, está escrito, que o diabo governou até o período da morte de Cristo. No lugar do homem, tomou o poder dele. Tirou o poder do homem. Então, o domínio do homem não é sobre o outro homem. Tá? Isso não quer dizer, volta a falar, que tem que ter liderança, tem que ter norma, tem que ter limite. Opa, senão vira bagunça. Tem pai que é o superior, tem a mãe que é o superior, os filhos obedecem. Ou seja, tem hierarquia de poder. Mas não de domínio de espírito e de alma. Ninguém domina espírito e alma de ninguém. Faça o que quiser. Entendeu? Só que aí tem regras. Aqui não. Ali sim. Aqui pode, aqui não pode. Só isso. Então, o domínio é uma imagem e semelhança de Deus. Agora, os filósofos gregos, Platão e Aristóteles, e também os pais da igreja, que foram da igreja católica, e foram ótimos teólogos no início, quando não havia corrupção na igreja, Tertuliano, os chamados teólogos católicos escolásticos, que o nome diz escolásticos, eram da escola de teologia, como Tomás de Aquino, eles
acreditavam na constituição do homem. Nós já estamos indo para outro ponto. A constituição do homem, que é o espírito, alma e corpo. Por quê? Não havia essa preocupação no Antigo Testamento em Israel. E nem havia esta preocupação com a igreja primitiva. Ninguém se preocupava com isso. Não havia essa preocupação. Vocês sabiam que os escritos de Paulo foram os primeiros escritos do Novo Testamento? A Bíblia, ela não está em ordem cronológica. Nunca. Não está em ordem cronológica. Tá? Nem o Antigo nem o Novo Testamento está em ordem cronológica. Por exemplo, no Novo Testamento, o primeiro livro escrito deveria ser 1 Tessalonicenses, que Paulo escreveu. O primeiro escrito de punho do Novo Testamento foi os escritos de Paulo. No mínimo as 13 epístolas paulinas. Foi ele que escreveu. Mas foi ali que Paulo começou a doutrinar a igreja. E dentro dos ensinos de Paulo, os conceitos doutrinários de Paulo no Novo Testamento e as doutrinas do Antigo Testamento, tinha já o conceito de que o homem tem um espírito, tem uma alma e tem um corpo. Já tinha. Só que não havia preocupação na igreja com isso. Porque Deus levantava doutores, sim, da palavra, porque está escrito em Efésios 4:11, que Deus levanta doutores da palavra, que são mestres da palavra. Tá? Mas ainda não tinha entrado no seio da igreja a questão dos falsos doutores. Deus, ele aciona seus servos de acordo com a necessidade da obra. Entende? Aí eu vou fazer uma chamada de atenção aos irmãos. Cuidado, que Deus pode estar te acionando para esse tempo, para uma obra específica, e você está negligenciando essa obra. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque ao tempo de, aquilo que a gente sempre fala, no tempo de Paulo já passou, o tempo de João já passou, agora é o nosso tempo. Se Deus nos levantou agora, vamos falar desse lugar, parte missionária. É porque Deus conta conosco aqui. Se nós negligenciarmos essa chamada, essa vocação para esse tempo, tem problema. Deus nos tira e coloca outra pessoa melhor do que nós no nosso lugar. Só que a cobrança vai vir alta. Deus cobra alto. Por quê? Todos aqueles que são levantados num tempo específico, por exemplo, Paulo foi levantado num tempo específico por Deus, para que levasse o evangelho aos gentios. Ai dele, ele disse, ai de mim, se não pregar o evangelho. Porque é um compromisso, é uma obrigação minha. Porque Deus me chamou desde o ventre para isso. Ou seja, uma chamada, uma vocação. Não é verdade? Então, quando começou a surgir no seio da igreja primitiva os falsos doutores, então Deus levantou doutores também, que eram estudados, eram homens que sabiam grego, hebraico, latim, sabia tudo profundo, para também começar agora. Agora a igreja não estava mais satisfeita. Por exemplo, no meu tempo de menino, o pastor não sabia falar ABC direito. Mas ele falava assim, irmão, Jesus morreu na cruz, já estava bom. A igreja ia em pranto, o lenço que a gente carregava não era para enxugar nariz, era para limpar lágrima. Todo crente tinha um lenço, tinha uma toalha na mão para enxugar lágrima. Só que, irmão, vamos cair na real? Hoje a gente tem que explicar por que Jesus morreu na cruz. Nós temos que provar que morreu na cruz. Olha como que... Olha, eu estava dizendo ontem para minha esposa, como que a mentalidade desse povo que nós estamos é difícil. Não é fácil. Eles já têm uma cultura. A mente é assim, ó, um viseira. Já viu o animal que tem viseira? Só não consegue ver para os lados? Não adianta. Eu falei, filha, não é fácil pregar o evangelho para esse povo. Como que eu vou explicar para eles que o Deus Todo-Poderoso se tornou homem? Não entende. Pode ser até que não vai entrar na cabeça. Não pode. Eles não aceitam. Tem coisas que eles não aceitam. Como vai provar que uma mulher humana gerou o Filho de Deus como homem, não como Cristo? Tem crente que não entende isso. Tem gente que fala que a irmã Maria é mãe do Cristo. Ela nunca foi e nunca será mãe do Cristo. Porque o Cristo é Deus. Deus não tem mãe. Ela é mãe do homem, do corpo. Ela só foi mãe do corpo, mais nada. Mãe do espírito e da alma ela não foi. O corpo era homem. Eles não entendem. Para eles é mãe de Deus. E aí, como você vai pregar isso? Com detalhe, com sabedoria. Não é tão fácil. Eu estava explicando ao colega do trabalho e ele não entrou na cabeça dele aquilo. Não entrou na cabeça dele aquilo. Não entra. De trabalho, coisa de trabalho. Você imagina o evangelho. Que precisa ter a elucidação do Espírito Santo. Então, nós vimos que... Então começou a ter explicações detalhadas por que a Bíblia tem conceitos no Antigo e no Novo Testamento de espírito, alma e corpo. Existem duas linhas, então, de interpretação para provar que o homem é tricótomo, ou tem a tricotomia, ok? A primeira linha teológica a gente chama de tricotomia, que nós cremos no espírito, na alma e no corpo. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Alguém pode abrir a Bíblia aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23.
Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quem achou pode ler. Achou pode ler, já está aí, pode ler. Lê alto, bem forte. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, Paulo explicando a igreja de Tessalônica, aí está o primeiro livro escrito por punho, no pergaminho, no papiro, no Novo Testamento. Esse é o primeiro livro do Novo Testamento escrito. Os outros livros já existiam de forma oral na igreja. Os ensinadores, os anciãos da igreja e os apóstolos ensinavam de forma oral, nada escrito. Esse foi o primeiro escrito por punho de Paulo, escrito em grego. Então esse é o Tessalonicense. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, verso 23. Capítulo 5, verso 23. Achou? Isso. E Paulo aí está reforçando a doutrina do homem tríplice, da tricotomia. Mas só que não está só aí. O próprio texto que nós já lemos, não precisa ler, Hebreus 4, 12, diz que a única ferramenta que mostra que o homem tem uma divisão entre alma e espírito, 4 e 12 de Hebreus. Então, não é só esse texto, tem dezenas de textos como esses, que provam isso aí. Essa é a tricotomia. Agora, a dicotomia, porque defende que o homem, o espírito e a alma é a mesma coisa. Porque existem textos na Bíblia, não vamos entrar agora aqui, que é mais extenso, mas na próxima aula a gente pode citar esses versículos para que vocês tenham conhecimento da elucidação e explicar para qualquer um que perguntar a vocês. Ok? Para explicar. Eu sei, irmãos, que nas igrejas locais não se perde tempo de explicar esses assuntos. Essa é a verdade. É uma verdade. Não se detalha ensino como esse que eu estou fazendo aqui. Não sou melhor que ninguém, mas não se detalha. Porque não há uma preocupação com isso. E deveria ter. Porque culto não é só pá, língua estranha, não. Eu gosto do fogo, eu gosto do poder. Mas e o conhecimento? E a razão? Vai ficar onde? Eu tenho que ter conhecimento do que está escrito na palavra. Se me perguntarem sobre esse assunto, eu não sei A, B, C, não sei nada. É infrutífero. Paulo falou, eu prefiro falar 5 palavras no idioma que dá para entender do que mil línguas estranhas. Que não entende, se não houver interpretação. Tem que ter interpretação. Então, por isso que eu gosto, eu falei com a minha esposa, eu tenho um problema comigo. Se eu for ensinar, eu tenho que ensinar o melhor. Você entende? Se eu for pregar, eu tenho que pregar o melhor. Eu oro, eu jejuo para ir pregar. Eu oro, eu jejuo para ensinar. Porque hoje não se há mais preocupação. Pode procurar um canal de ensino da palavra no YouTube. Poucas pessoas se inscrevem. Olha o outro do outro lado de revelação. Milhões. Olha uma igreja que só é revelação e cura. Milhões, irmão. Tem que ter. Mas é só isso? Isso tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. E o que vai valer para a eternidade? O conhecimento da prática da palavra. Porque Jesus disse que diante do trono, na condenação do juízo final, vai ter pessoas que vão dizer, em teu nome eu curei. Em teu nome eu revelei. Dons espirituais não vai salvar ninguém. O que vai salvar é a prática da palavra. Os dons espirituais é enfeite da noiva e tem que ter para atrair o perdido pecador. Não é para atrair os crentes, é para atrair o perdido pecador. Mas os crentes são atraídos por isso e menos pelo ensino da palavra. Então talvez eu possa ter alguém me vendo falando, caramba, o pastor está aprofundando demais na palavra. Uai, mas eu entendo que as ovelhas têm que ter o melhor. Eu espero que os irmãos estejam dando valor para isso que eu estou fazendo. Espero que os irmãos estejam dando valor para isso que eu estou fazendo. Porque por aí afora, não estou dizendo que nós somos melhor que ninguém, mas tem muitos pastores que não se preocupam em dar um pasto forte, um alimento forte para o seu povo. Então eu já coloquei no meu coração, tinha 13 anos de idade quando Deus me deu o dom do ensino da palavra, da ciência, que é um dom específico, o dom da ciência, dos mistérios da palavra. 13 anos eu recebi esse dom. E eu fiz um voto a Deus, Senhor, meu espírito é o meu corpo, todas as partes do membro do meu corpo, interno e externo, eu me entrego para que sempre que eu for ensinar e pregar, eu vou ensinar o melhor. E dali em diante eu nunca mais deixei de ser assim. Eu não consigo chegar diante de você e jogar qualquer coisa. Não consigo. Eu não consigo. Já tentei uma vez, mas não deu certo. Vou ensinar qualquer coisa. Não dá certo. Então, é por isso que eu estou aprofundando um pouquinho. Então a dicotomia, eles creem que quando, em parte, eles estão certos. Por isso que eu falei que não é uma heresia. Em parte estão certos. É que eles não conseguiram entender que quando o espírito e a alma se unem de tal forma que parece um só. Por isso que tem textos na Bíblia que fala, parece que são sinônimos. Espírito humano. Tem hora que na sequência fala a alma. Parece que é a mesma coisa. Parece que tem texto que mostra que o espírito e a alma é a mesma coisa. É porque eles estão muito interligados. Eles estão tão interligados que quando nós como homens olhamos, nós só vemos um. Deus não, Deus vê os dois.
Só o golpe de vista de Deus, só a palavra de Deus consegue penetrar na divisão da alma e do espírito. Só Deus sabe onde está a divisão, onde está o espírito e onde está a alma. Só Deus. De tão interligado mundial que eles estão. Agora, veio uma pergunta que nunca quis calar. Eclesiastes. Eclesiastes. E o pó volte à terra. E o espírito volte a Deus. A pergunta que eu não quero calar. Pastor, porque nós éramos ensinados no tempo passado, nas Assembleias de Deus, assim, que o espírito que voltava para Deus era só dos salvos. Não é? Não, sinto muito dizer. É de todos os homens. Uai, o espírito do homem humano, pecador, também não foi Deus que deu, não? Uai, não é Deus que deu? O próprio texto diz, volte a Deus que deu. Uai, não foi Deus que deu? Agora, qual é a diferença? Quando o ser humano morre, o espírito e a alma não estão tão interligados um com o outro? Que só a palavra de Deus pode separá-los? Não há mais separação. Nunca mais pode ser separados. Só a palavra de Deus separa. E não há interesse de Deus. Porque quando a alma e o espírito estão juntos, tem uma personalidade agora. Porque a alma é uma pessoa. E a alma está unida ao espírito, então se tornou uma pessoa. Para sempre. Para sempre. Essas partes imateriais são imortais. E não existe a doutrina da aniquilação, como os adventistas e outros mormons ensinam, que o ser humano será aniquilado para sempre. Ficará um período de alguns milênios no lago de fogo, depois será aniquilado para sempre. Mentira. O ser humano viverá para sempre. E com o corpo, o perdido pecador vai ter um corpo físico e espiritual, e o seu espírito e alma vai arder para sempre. Nunca mais vai morrer e sofrer para sempre. Isso é real. Não existe essa doutrina da aniquilação. Mas como, pastor, que o espírito do homem perdido e do homem salvo vai para Deus? No dia que morre. O que está escrito? Lá em Hebreus. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Olha a doutrina. Olha, é a Bíblia, talvez que você não leu, mas está escrito. A doutrina é essa. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Qual é o juízo? O espírito e a alma juntos. Volta para o domínio e o controle do Pai. E Deus determina para onde vai. É isso. De todo ser humano. Na hora da morte. Seja o salvo ou seja o perdido. É nesse sentido que o espírito humano de todo homem volta para Deus. É nesse sentido. Só que o nosso irmão Salomão não tinha essa revelação. Salomão era muito sábio para as coisas da terra. Ele mesmo disse, o que eu vejo debaixo do sol. Espírito e alma. O mundo espiritual está debaixo do sol? Está no mundo espiritual. Porque, deixa eu explicar a vocês. Os mundos, lembra que eu ensinei aqui na outra aula? Sobre os mundos. Deus criou os mundos. Que mundos são esses? O mundo espiritual e o mundo físico. O mundo visível e o mundo invisível. O mundo palpável e o mundo que não é palpável. O mundo espiritual domina o mundo físico. Essa é a grande verdade. Tudo que acontece no mundo espiritual controla o mundo físico. O mundo palpável. Só que quando Deus dá uma palavra, Deus dá para os dois mundos. É para os dois mundos que ele dá. Para o espiritual e para o mundo físico. Essa que é a questão. O outro ponto interessante é que no mundo espiritual, quando a pessoa ela morre, o seu espírito é interligado à alma e ela precisa ir para algum lugar, porque não existe espírito vagante. Não existe espírito vagante. Tem que ir para algum lugar. E é Deus que determina. E outra, deixa eu dizer, o inferno que nós conhecemos na Bíblia não é o verdadeiro inferno ainda. Claro que não. Não é, nunca será. É como se fosse um prisioneiro que foi condenado e está numa delegacia. Inclusive essa palavra Hades, nem existe isso na Bíblia. Isso foi uma interlocução da tradução do Novo Testamento. Isso não existia na Bíblia. Essa questão das pessoas que traduziram a Bíblia. Isso é muito perigoso. Essa palavra Hades é uma influência grega. É o Deus do inferno, é o Deus das profundezas. O Deus grego. Hades. Todo mundo sabe. Vocês já viram isso em desenho, em filme? É o Deus Hades. Agora falaram que é o Hades, onde está as almas dos perdidos. A Bíblia chama de ser de Abraão. Trevas inferiores, é isso que a Bíblia chama. Eu não uso esse termo. Desculpe, não está na nossa Bíblia, mas eu não aceito. Porque isso é uma influência do platonismo e do neoplatonismo. É uma influência dos gregos. Eu não concordo. Você está vendo? Está dentro da Bíblia aí, influência filosófica. Está dentro das suas Bíblias. E a gente fala, não, é uma Bíblia. Está dentro da Bíblia. A Bíblia está cheia de influência da filosofia. Está tudo escrito. Quer ver? Uma que virou doutrina, e eu concordo, essa filosofia é boa, que Paulo escreveu e não foi Deus que revelou para Paulo.
Agora quem está ouvindo vai endoidar. Como é que pode estar escrito na Bíblia que é uma doutrina agora, se tornou algo revelado, mas que não foi Deus que falou para Paulo? Paulo leu e colocou como doutrina e é válido. É válido. As más conversações corrompem os bons costumes. Deus não revelou isso para Paulo. Ele leu. Ele leu um livro de filosofia de um filósofo chamado Menandro, que viveu 400 anos antes de Cristo. Agora me diga, Menandro não estava certo? Mesmo sendo ímpio? Estava certo. As más conversações. Porque, irmãos, no meio dos seres humanos da Terra, existem pessoas que não são servos de Deus, mas têm uma boa consciência. Sabe o que é certo e o que é errado. Eu conheço pessoas que não são salvas, mas têm um caráter. Tem um caráter que dá um chicote nos crentes. Não vai ser salvo. Vai para o inferno com caráter. Mas é uma pessoa de caráter. E tem uns crentes que são crentes, tudo mau caráter. Você quer ver conhecer uma pessoa que tem mau caráter na igreja? É falar o nome dela para alguém. Fulano de tal. E nem chego perto. Não vale nada. Mau caráter. É por isso que essa história, fulano é batizado com o Espírito Santo com fogo. Com fogo não é não. Só com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo não salva ninguém. Eu repito, dons espirituais não salva ninguém. Língua estranha não salva ninguém. Agora, o batismo com fogo, sabe o que é com fogo? Fala de purificação de caráter. Por isso você vê pessoas que são profetas e profetizam. Deus usa sim, mas tem um mau caráter. É porque não é batizado com fogo. Porque com fogo é purificação de caráter. Purificação. Por que eu estou dizendo isso? Porque é isso que Deus quer para a tricotomia humana que Paulo escreveu e Israel leu. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O que está escrito lá? E todo, é todo, não é metade, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente, completamente santificados, conservados para o dia de Cristo, o arrebatamento da igreja. Então, existem textos que mostram essa interligação, que o espírito e a alma são muito próximos. Um texto muito claro para dizer sobre isso, que muitos de nós não paramos para ler, é o do rico e Lázaro. Quem disse que aquilo é uma parábola? Parábola não fala nome de ninguém. Parábola não fala nome de pessoas. Nenhuma parábola e outra. Alguém disse que aquilo foi uma parábola que Jesus falou para dar um exemplo. Jesus não fala mentira. Ele não pode mentir. Se Jesus falou que o rico morreu e o mendigo morreu, e viu o que a Bíblia diz que acontece quando o servo de Deus morre? Aquilo é doutrina. Os anjos de Deus vêm e o levam. Você viu isso? Tá lá. Jesus ia brincar com isso? Ah não, Jesus só falou isso por falar. Falou por falar nada. O que Jesus falou aconteceu. E outra, falou o nome da pessoa. E mesmo que fosse uma parábola, todas as parábolas de Jesus são reais para passar uma doutrina e para passar um ensinamento correto. Jesus vai mentir? Você acha que Jesus mentiu que não teve isso? Claro que existiu isso. Com certeza, ele não é mentir. A Bíblia diz que nunca teve dolo na sua boca. Ele é Deus, como que vai mentir? Não pode mentir. E a Bíblia diz que lá no Hades, a influência é grega. Eu vou falar lá nas trevas exteriores, no mundo espiritual, aonde fica a sala de espera do mundo espiritual. Antes era nas profundezas da terra. Por que a Bíblia fala profundezas da terra? Porque é para baixo. Mas não é dentro, literalmente, do planeta, não, gente. A gente acha que quando a Bíblia fala profundezas da terra, é dentro, lá no magma da terra. Não. Isso é só uma figura de linguagem. Existe figuras de linguagem na Bíblia. Tá? Figuras de linguagem. Tá vendo? Por exemplo, um anjo desceu com uma chave. Você acha que o anjo tinha mesmo uma chave de verdade? Ah, Deus no céu tem 9 livros. Porque tem 9 livros. Vai, então lá, Deus não se lembra, tá? Deus ele tem perda de memória. Então ele tem uma biblioteca. Tá de graça. Isso é uma figura de linguagem. Quando fala que Deus tem livros. É memória. Livro significa o quê? Memória. Só simbologia. Agora, existem coisas literais. Coisas literais. E são reais. Mas a Bíblia diz que o rico, lá no Hades, no lugar de trevas exteriores, ele olhou ao alto, na divisão que existia. Não dá para escrever, tem que arrumar um quadro. Para mostrar como que era o mundo espiritual dividido. É no espaço sideral. Eu volto a dizer, os mundos são divididos em dimensões. São assim, 3 céus, não vou entrar nesse detalhe. São 3 céus. Céu 1, céu 2, céu 3. Paulo foi arrebatado ao terceiro, aonde Deus está. São 3 céus. Terceiro céu. São 3. E são 10 dimensões. Os mundos são divididos em 10 dimensões e 3 céus. Quando Deus fala, ele fala para esses 3 céus e para os 10 dimensões. Por exemplo, eu estou aqui. Eu estou aqui agora.
mas eu posso estar no céu. Você já viu o que Jesus falava? Jesus falava, olha, eu tenho que rogar ao Pai para que não é para onde eu vou, é para onde eu estou. Uai, para onde eu estou? Olha o texto. Jesus está falando que ele estava já no céu ali. Não importa a localização geográfica do seu corpo, você está no céu. Tem um hino dos Arautos do Rei, da Igreja Adventista. Os Arautos do Rei são, para mim, os melhores quartetos do mundo. Evangélico. Quarteto Arauto do Rei. Muito bom. Tem doutrinas ali, mas as doutrinas mistério, mas tem coisa boa. E eles falam assim, o céu é Jesus. Tá certo aquele hino. Eles entenderam a letra. Porque onde Jesus está, não é o céu? Onde ele está é o céu. Por exemplo, ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei ao céu. É isso. E Jesus falava numa dimensão espiritual. Nicodemos, Jesus falava numa dimensão espiritual, Nicodemos entendia numa outra dimensão. Por exemplo, o máximo que o ser humano consegue alcançar são 4 dimensões. 3 dimensões. Você conhece as 3 dimensões humanas? Está na matemática. Altura, largura e o quê? Profundidade. São 3. Mas existe uma 4ª. O Dr. Poyung Chu, pastor Poyung Chu, já dormiu no Senhor. O pastor da maior igreja do mundo, Assembleia de Deus do mundo, lá na Coreia do Sul. Ele entendeu, ele conseguiu alcançar a 4ª dimensão. A 4ª dimensão é uma dimensão chamada fé. É o nível espiritual que a pessoa chegando naquele nível, ela consegue entender tudo no mundo espiritual. Tudo. Por isso que tem coisas que a gente fala para a igreja não entende nada. Tem coisas que você conversa com o irmão e não entende nada. Porque a Bíblia diz que só os espirituais podem entender. Depende da dimensão que a pessoa esteja. Então existem dimensões espirituais. Então o texto, quando fala sobre espírito num texto e alma no outro, é porque está falando de uma dimensão mais espiritual. E se você não estiver ligado, você vai entender que o texto está falando que o homem só é espírito, só é alma. E não é, isso só tem um corpo. Então tem texto na Bíblia, e vou terminando, que nós vamos ler, que ele está falando de uma dimensão. A Bíblia é dividida toda nessas 10 dimensões, nesses terceiros. Se você não pedir o Espírito Santo a elucidação para entender em que céu que está dizendo, e em qual é a dimensão que está alcançada, a Bíblia vai se tornar um livro inapto para nós. Uma pregação se torna sem valor. Eu não estou falando de autoajuda, não. Estou falando de profundidade de doutrina. Estou falando de doutrina profunda, de conhecimento profundo. Lembra do rio de Ezequiel, do profeta? Que ele entrou, as águas estavam nos arpeiros. Ele foi entrando, a água foi para o joelho, fala de oração. Ele entrou, a água veio para aqui. E foi entrando. Cada nível da água tinha um simbolismo. Até que ele entrou, que a água já o dominava. Fala do rio do Espírito. Nós estamos acostumados a ficar na areia da praia do rio do Espírito. E quando vem a água do Espírito, a gente, ai, tá gelada. Já viu? Ai, eu não quero não. Você que está fugindo. Nós não aprofundamos, nós não entramos. Temos medo. Tem medo de aprofundar e conhecer mais, saber mais. E o Espírito dizendo, venha, venha. A palavra dizendo, venha, é o que está no Apocalipse, venha. E eu dou a conhecer do maná que está escondido. Aleluia. Por exemplo, nós continuamos como no tabernáculo. O ser humano é um tabernáculo. O corpo é o átrio. A alma é o santo lugar. E o espírito humano é o santíssimo lugar. Mas no mundo espiritual nós continuamos lá no átrio, lá fora. Porque só pensamos nas coisas desse mundo. Só pensamos nas coisas passageiras. Só pensamos no amanhã o que vai acontecer. Tem que pensar, mas nunca pode esquecer do interno. Porque a vida passa. Tudo é passageiro. A Bíblia diz que a vida humana é como a erva do campo. Que de manhã tá linda, de tarde sempre jogar no fogo. Vocês têm garantia que amanhã vocês vão amanhecer? Eu não tenho. Então, eu me alimento melhor. Eu me alimento mesmo. Eu me aprofundo mesmo. Eu estudo mesmo, eu escrevo. Eu oro, eu falo assim, eu não entendi, eu quero entender. E eu preciso praticar. Eu olho para a Bíblia e eu estou todo errado. Tudo errado. Eu preciso me santificar mais, eu preciso me purificar mais. Eu preciso melhorar mais. Eu tenho que ser um pai melhor, eu tenho que ser um marido melhor. Eu tenho que ser um trabalhador melhor, eu tenho que ser um servo melhor. Eu tenho que ser um pastor melhor. Tem que ser um irmão em Cristo melhor. E eu preciso disso. Porque eu vou garantir para vocês, eu não vou querer ficar nessa terra depois do arrebatamento. Desculpa, eu não vou. E se eu partir hoje, essa noite, eu não quero ficar aqui. Não quero ir para um lugar ruim. Eu quero ter a garantia da minha salvação. Então, o que eu precisar fazer, eu faço. Uma vez eu falei para um grupo de jovens, muito jovens, falei, se tiver que quebrar amizades para ir para o céu, faça. Se tiver que desfazer de coisas, desfaça. E eles fizeram. Hoje o nível espiritual desses jovens foi assim. Porque eles começaram a se desvincular de coisas que os prendiam do mundo espiritual. Que prendia nessa dimensão. E começaram a soltar, não quero, perder um monte de amizade. Não tem problema, mas eu quero o que é salutar, o que é mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Porque eu vou dizer a vocês, olha na Bíblia. Os homens mais íntimos de Deus eram solitários. Pode olhar.
os que eram mais íntimos de Deus. Eu não estou dizendo que tem que ser uma pessoa... Qual é o nome daquela pessoa que é introvertida? Aquela pessoa que é antissocial. Jesus era antissocial, gente. Chamava Jesus para um lanche para você ver. Lá estava ele. Chamava ele de comelão. Chamava ele para tomar um vinho. Beberrão também. Que chamava ele de beberrão. Jesus não perdia uma festa também, irmão. Festa de casamento, de aniversário, culto na casa, sabia que todo culto, depois de ter um café, ter um negócio de comer, Jesus é esperto demais. Não perdia. Ele aproveitou o corpo físico que ele tinha. Não pecou, mas comeu. E é o pai dos crentes. Come para valer, é o pai dos crentes. Entendendo? Jesus não era antissocial, mas olha o nível dele. Quando ele tinha que ter uma intimidade com o pai, ele ia sozinho para o deserto. Ele ia sozinho para o monte. Então, e outra, amizades que me atrapalham de me aproximar de Deus, sai fora. Pergunta minha esposa, tem mais de 20 anos que a gente tá junto. Eu avisei ela, o dia que você se colocar entre meu Deus e você já perdeu muito tempo. Tá fora. Tá fora! Porque jamais o meu coração será teu. Jamais. Pastor, isso é uma declaração de amor. Já viu? Ai, meu amor, meu coração é todo teu. Meu não. Meu coração só pertence a um. Se chama o Pai, Filho e Espírito Santo. Porque é o único da Bíblia que pede seu coração, que é a sua alma. Coração na Bíblia é alma. É alma. É a sua pessoa. Aquilo que você é. É só Deus. Diz a Bíblia. Filho meu, dá-me o seu coração. Então, qualquer coisa que me fizer o meu espírito e minha alma distanciar, o meu corpo me distanciar do Pai, já foi cortado. Eu não tenho muitas amizades. Eu não estou preocupado com isso. Mas, pô, às vezes quando me perguntam, você não se preocupa assim em aproximação com seus parentes? Não me faz falta. Nem um pouquinho. Porque se for me atrapalhar meu relacionamento com Deus, não quero. E tudo que eu tô no trabalho, percebo que aquilo ali tá ruim, pronto, já cortei aquela conversa, eu não tenho mais com aquela pessoa. Porque eu sei que aquilo vai levar a caminhos ruins, irmão Margarete. Então eu corto imediatamente e já vou pro outro lado. Sorrio, converso, mas ó, sempre com o escudo preparado. Não é que eu tô sempre armado, mas eu tô sempre arregimentado. Eu não posso dar bobeira. Porque foi muito difícil alcançar e chegar até aqui. E eu vou jogar isso no lixo. Então, nós temos que pedir a Deus, eu estou terminando esse estudo, lembrando os irmãos a importância do seu espírito, alma e corpo, e a gente termina com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E todo o vosso espírito, a tríplice do homem, alma e corpo, sejam plenamente conservados e santificados para o dia de Cristo. Então, se Deus nos deu, obrigado, um espírito, alma e um corpo, é para nós nos santificarmos. Mas na próxima aula, se Deus assim permitir, nós vamos entrar em detalhes sobre as 3 partes que existem no espírito, na alma e no corpo e os significados delas, ok? Nós vamos louvar a Deus e agradecer pela irmã Taninha, o marido e a família que estão acompanhando, irmão Márcio e Nicolau, com certeza o pastor Ângelo deve estar acompanhando com eles, se não fosse o pastor Ângelo, a esposa do nosso irmão Márcio, que já chegou para cá também, veio do Brasil, a Alice Souza, o que é sua sobrinha? É. Essa sobrinha, a Cristiane Silva, quem é você? Quem é Cristiane Silva? Ela da Praia da Costa? Acho que é. Não sei. E o pastor Adilson, é pastor Adilson José? Adilson José, eu acho que é o pastor Adilson, é um missionário do Rio de Janeiro em África. Né? Então, que Deus abençoe, nós vamos pedir a Deus para abençoar esses irmãos, outros mais que devem ter passado, talvez não viram, mas que Deus abençoe, mas o principal, nós que estamos aqui. O principal, nós estamos aqui. Eu quero dizer aos irmãos, e a quem está ouvindo, que no domingo que vem nós não teremos o estudo da Bíblia e nem o culto. Eu vou liberar para os irmãos, seus convidados, seus parentes, os irmãos que estão em casa, tá? Faça como eu sei, faça como os irmãos acharem melhor, para dar essa liberdade aos irmãos. Dia 25, se Deus quiser, é um feriado que cai em pleno sábado, né? E dia 26 é uma sequência. Então os irmãos orem a Deus individual. Nós não teremos aqui a reunião de ensino e de culto no domingo que vem. Amém? Vamos nos colocar de pé, fazer a oração desses pedidos. E logo após vamos ter um intervalozinho de 5 minutos. Vamos dar sequência ao culto, louvor e adoração e oração. Glória a Deus. Eu quero pedir ao Israel, vem cá, Israel. Vem cá. Você vai levar a Deus em oração esses pedidos aqui, tá? Levanta. E vamos apresentar a Deus esses irmãos e também agradecer ao Senhor pela revelação. Essas outras coisas que eu falei, não tinha nada anotado aqui, são revelações. Então, o que Deus vai colocando, a gente vai falando mesmo, porque a gente sabe que a palavra de Deus é verdadeira. E Deus fala através de revelação, irmãos. Eu jamais falaria isso aqui. Alguém fala, eu falei por falar. Não falei por falar, não. Eu falei que tanto os irmãos que estão aqui, quanto quem está ouvindo, precisavam ouvir isso aqui. E eu, principalmente. Para mim, principalmente. Nós precisávamos ouvir essa doutrina e esse chamado de Deus. Amém? Pode orar, meu filho. Deus, junto Senhor, com meu ele. Deus, meu Pai, eu estou aqui mais uma vez elevando minha voz em oração a Ti, Senhor.
Te pedir, Senhor, proteção e abençoar seus irmãos que pediram para anotar o seu nome neste papel, Senhor. A irmã Taninha, seu marido, sua família, o irmão Márcio Nicolau, a Alice Souza, Cristiane Silva, Adilson José, Senhor. Abençoe a todos, Senhor. Derrame bênçãos em sua vida, Senhor. Continue os abençoando, Senhor. Iluminando seus caminhos. Não importa onde seja, Senhor. Também os abençoando todos. Nós concordamos. Te peço isso, Senhor. Não só os irmãos Coração neste do teu papel, filho. Senhor, mas todos que estão aqui nessa sala, Concordamos com ele. que vieram aqui e se disponibilizaram. Em dizendo Por favor, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Vamos lá, filho.